Olá, boa noite. Boa noite a quem está chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Carol, Tarla, Ricardo, todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais uma live, nossa que legal. Hoje a gente vai falar sobre o portal das OS com o Fernando Mânica, ele que já está chegando por aqui, já vou incluí-lo um minutinho só. Muito bom. Então, boa noite a todo mundo que está chegando. Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma live. Nossa, que legal. Fernando Mânica, seja muito bem-vindo. Olá, Lucas. Olá a todos os amigos. É uma satisfação estar aqui com você. Uma boa noite para você. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter concedido aí um pouquinho do seu tempo e aceitado o convite para estar aqui com a gente. Sei que sua agenda é super apertada, mas você é uma referência nessa discussão para mim e para todo mundo, na verdade, que acompanha esse setor. E eu não podia deixar de te convidar para bater esse papo. Aliás, desde o ano passado que a gente já vem conversando sobre isso, e eu te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. Eu acompanho o seu trabalho da OSC Legal e é sempre bom, enfim, estar junto, conversando, ouvindo várias informações e questionamentos, né, sobre temas tão importantes para a nossa área de atuação, para a nossa área de estudo e para a nossa sociedade. A satisfação é minha e eu que agradeço, Lucas. Legal, querido, muito bom mesmo. Eu queria então, Fernando, começar. Seguinte, você é um cara que escreve muito, é um estudioso do setor, além de um advogado, né, que milita nessa situação, dá aula também, estuda muito, produz muito. Né? E eu queria então que você se apresentasse aqui. A gente tem uma tradição aqui nas nossas lives, eu não apresento os convidados, eu só digo e eu deixo que o próprio convidado se apresente, porque aí destaca um pouco da trajetória, o que está fazendo agora, enfim, fica à vontade, a bola está contigo. Perfeito. Bom, Lucas, eu sou formado em Direito, né? Fiz mestrado e doutorado, e o meu doutorado na Universidade de São Paulo em 2010 foi sobre a constitucionalidade da celebração de parcerias no setor de saúde. Né? Até aquele momento, e até 2015, mais especificamente, quando o STF pacificou a questão, discutia-se muito se era viável a celebração de parcerias especificamente no setor de saúde. Então, a partir do meu doutorado, na verdade, quando eu ingressei no doutorado em 2006, até o término em 2009, a publicação do livro em 2010, eu passei nesse tempo todo a me dedicar às parcerias com o terceiro setor, tema que eu já tratava, já estudava, não de modo tão aprofundado, e desde então venho acompanhando as inovações legislativas, as novas práticas, praxes administrativas voltadas à consecução desse serviço social tão importante. Eu sempre defendi que o terceiro setor, isso desde lá de quando me formei na graduação, um pouco antes até, é essencial para a consecução das tarefas do Estado para, enfim, o aprimoramento da sociedade e do próprio Estado. Então, a minha formação jurídica é essa, eu tenho um foco muito mais na saúde, mas, lógico, estudo todas as parcerias com o terceiro setor. Aqui no estado do Paraná, moro em Curitiba, né? Sou procurador do estado do Paraná, atuo defendendo o estado em ações judiciais que envolvem parcerias, licitações e contratos administrativos e trabalho também, sou professor universitário, leciono numa universidade privada chamada Universidade Positivo, na graduação e no mestrado profissional, onde minha disciplina é Sistemas Nacionais de Saúde, e tenho também uma empresa de consultoria que trabalha com compliance em entidades do terceiro setor. Muito bom, muito bacana. Então, feitas as devidas apresentações, eu queria começar antes da gente entrar no portal da OS. Você tem uma vasta produção, né, como eu disse, e eu andei lendo algumas coisas suas, quero até mostrar o livro, né, que o professor Fernando Mânica é organizador, tem um texto muito bacana, aliás, tem vários textos muito bacanas, mas o seu texto aqui, eu queria destacar, dentre muitas coisas, a gente podia passar o dia inteiro, a sua produção é muito rica, muito grande, de fato, mas tem um elemento que você traz nessa e reafirma aqui nesse livro, que é o fato da relação com o terceiro setor, enfim, dessas parcerias, elas não terem dois polos, a rigor, né, essa relação jurídica, digamos assim, as pessoas só destacam o poder público e as hostes. E você traz um terceiro elemento, um terceiro polo, que você chama, que é o cidadão. E a gente vem falando muito, desde a primeira live que eu estou fazendo aqui há um ano atrás, a gente vem falando muito, né? Por que as parcerias? Porque precisa entregar, né, um bem, um serviço público a esse cidadão. Não é a parceria o fim em si mesmo. O fim é a entrega que se faz a esse cidadão, a essa cidadã do bem, do serviço, da política pública. Então fala um pouquinho para a gente desse seu enquadramento, digamos assim, seu olhar, que trata isso como três polos.
Lucas, eu costumo dizer, né, primeiro passo que eu defendo para a gente compreender as parcerias é que elas têm efetivamente natureza contratual. Eu defendo isso justamente porque um ajuste, seja um contrato de gestão, termo de colaboração, termo de fomento, ele vincula as partes. Então, esse é o pressuposto, na minha opinião, para a gente compreender as parcerias. É contrato no sentido de que traz uma vinculação e obriga não só a entidade a cumprir o seu plano de trabalho, porque isso a gente sabe, mas obriga também o poder público a cumprir seus deveres nessa relação. E esses deveres Perfeito. basicamente são o repasse adequado, né, conforme previsto no plano de trabalho dos recursos e a fiscalização desse ajuste. E tudo isso com vistas, ou seja, essa construção e esse pressuposto, com vistas a quê? A que esse modelo de ajuste, nessa confluência de vontades, que é típica, né, e especializa ou diferencia, aí sim, os ajustes com o terceiro setor dos contratos administrativos clássicos. Essa confluência, portanto, de interesses e de atuação, ela deve voltar-se necessariamente a esse terceiro polo, que são os cidadãos. Nesse ponto é que o contrato de gestão, ou termo de colaboração e termo de fomento, falando dos principais aqui, ele se volta a um terceiro interessado, que é parte integrante, e eu acho, né, que esse tipo de evento que você, né, conduz magistralmente e há outras iniciativas no Brasil, eles são importantes, o próprio portal das OS, são importantes para isso, para fazer com que a população, com que o cidadão saiba disso, participe disso e atue, né? Não só recebendo como destinatário das prestações, mas também de modo ativo, conhecendo o modelo de ajuste, colaborando com a sua fiscalização e com o seu aprimoramento. Muito bacana, muito bacana. E por fim, ainda antes de entrar, são muitas curiosidades. Eu atuei muito próximo das ONGs AIDS, nas chamadas ONGs AIDS, aquelas organizações que atuam no campo da prevenção do HIV/AIDS e também do acolhimento a pessoas, né, que vivem com HIV/AIDS por conta das questões sociais todas, né, das consequências jurídicas da AIDS. Eu trabalhei no Ministério da Saúde, fui consultor lá também, acompanhando justamente as parcerias com as organizações, enfim. E quando eu saio, né, e volto para a entidade, começo a trabalhar com as entidades, havia uma discussão, e até hoje se ouve aquela história, não, no Mirosk, o recurso do Mirosk não entra na saúde, o recurso do SUS não entra no Mirosk, enfim. E a gente sabe, né, a gente vem estudando, enfim, vem lendo, você vem publicando sobre isso, o setor da saúde ele é extremamente complexo nesse sentido, você tem diversas possibilidades de parceria, as próprias OS, né, OCIP, você tem a convênio, o contrato que permanece, e o Mirosk, né, eu escrevi um texto, gravei uma aula para Escola Aberta também sobre isso, de que aquelas entidades, essas entidades com a Casa do Trabalho, eu usei esse estudo de caso, né? Elas fazem prevenção à AIDS, elas fazem promoção à saúde, mas elas não fazem atuação complementar ao SUS. Portanto, não seria convênio, né? E é Mirosk. Eu tive uma parceria com o Ministério da Saúde com base no Mirosk. Então, como é que o recurso do SUS não entraria no Mirosk? Então, eu escrevi um textinho, nada comparado à sua produção, obviamente, uma coisa muito mais esclarecedora para as pequenas organizações com as quais eu estava trabalhando. E eu queria que você desse um pouco desse cenário, dessa complexidade que é o setor saúde para as parcerias. Se a gente puder fazer isso bem rapidinho. Lucas, e o seu texto é perfeito, concordo integralmente com o que você diz. A ideia, né, de excluir ou de permitir que sigam-se celebrando convênios no setor de saúde é para prestação de serviços em caráter complementar ao SUS. E a explicação que a gente tem para isso é porque, né, a regulamentação do SUS, a Lei 8080, o decreto que regulamenta a Lei 8080, ele prevê o 7508, ele prevê a região de saúde, o contrato organizativo, ou seja, toda uma estruturação dos serviços de saúde que muitas vezes demanda uma contratação com critérios diversos que o roteiro, muito bem detalhado, da Lei 13.019, né, que esse roteiro prevê. Daí a justificativa, eu concordo com essa justificativa, de que é possível ou é necessário um outro caminho, outros critérios e outras Perfeito. formas de escolha das entidades que prestam serviços de saúde complementar ao SUS. Esse é um ponto. Agora, o segundo ponto, entidades que atuam fora da assistência à saúde, que atuam, como você disse, né, com HIV e tantas outras atividades que entram naquele conceito um pouco mais amplo, né, de promoção de saúde ou de atenção à saúde. Esses, logicamente, a eles, inclusive, é vedada
a celebração de convênios. O De Emiroski aí convênio. ele entra perfeitamente em relação a esse tipo de atividade. Já o contrato de gestão com organizações sociais, na minha opinião, ele tem um papel, tanto na saúde quanto em outras áreas, bem específico e que talvez seja um ponto aí de não coincidência desse modelo com o modelo do Emiroski e dos próprios convênios, que é a transferência da gestão de uma estrutura pública. Eu tendo a fazer, isso é uma construção doutrinária em debate, né, em construção, Lucas, em diálogo, de que o modelo de organização social, por permitir, nos termos da própria legislação de cada ente federativo, a cessão de servidores, né, o repasse de recursos e a cessão de bens, ele é próprio para a transferência da gestão de uma estrutura pública. E isso envolve aquilo que a gente chama de autonomia federativa, ou seja, cada ente federativo, para que ele faça isso, ele tem que fazê-lo com base numa lei própria. Né? E o Emiroski 1319 é uma lei federal, regulamentada por estados e municípios, mas, na minha opinião, a gente tem um empecilho federativo aí, para que estruturas públicas sejam trespassadas para o particular, para a gestão pelo particular, a minha opinião é que tem que ter uma lei própria de cada ente federativo. E os entes federativos que têm essa intenção costumam elaborar as suas próprias leis de organizações sociais, prevendo expressamente essa possibilidade. Então, esse emaranhado aí, né, esse catálogo, esse cardápio que a gente tem de opções, nem sempre é bem compreendido e nem sempre é claro na legislação. Estou dando aqui a minha opinião, e há opiniões diversas, né, até bons exemplos, com modelos diversos de transferência de bens, com os quais eu discordo por esse critério formal, mas, né, nós temos formação jurídica, temos que respeitar esse critério formal, ainda mais quando ele é constitucional. Mas a verdade é que o SUS é um emaranhado, o terceiro setor enfim, reúne, como você mais do que ninguém sabe, uma multiplicidade de entidades, e a verdade é que nós temos de ter, sim, mais de um modelo para ser escolhido conforme a realidade local, conforme o serviço específico, seja a saúde ou qualquer outro, com aquele fim que você anotou no início, né? O cidadão. Não há soluções, eu digo sempre isso, Lucas, não há soluções simétricas, paralelas, únicas, uniformes e universais. Em nenhuma área social há. Em nenhum estado, são 5.700, né, estados, municípios, mais a União, com realidades muito diferentes, com demandas diferentes, com recursos diferentes. E é necessário, sim, que haja algum tipo de discricionariedade motivada para que se opte por um ou outro modelo, com foco sempre no cidadão que necessita daquele serviço social. Perfeito, sensacional, muito bom, bem na linha exatamente do que eu penso, em menor, talvez com menor estruturação no raciocínio. Mas vamos chegar então para o nosso portal das OS. Eu andei fuçando lá o portal, achei muito interessante a riqueza de informações, a possibilidade de você interagir, né, colocar também a própria entidade, na verdade, colocar as informações ali. Enfim, tem informações, como você mesmo trouxe, esclarecimento do que é OS, de quais casos elas podem ter, da regulamentação estadual. Enfim, tem lá as informações, os estatutos de algumas OS, eu andei olhando também, algumas aqui mais próximas. Enfim, então, eu queria que você apresentasse, então, para a gente, falasse um pouco dessa ferramenta do portal das OS, do portal das organizações sociais. Certo. Isso foi uma ideia que surgiu há alguns anos já, Lucas. Lógico, né? É um processo também, a gente está em construção do portal, mas ele nasceu já há mais de 3 anos. E como eu disse, né, essa característica do Estado brasileiro, né, uma federação de 3 níveis, com, né, União, Estados e municípios legislando sobre esse tema, e eu defendo que tem que ter lei local para que esse tema seja tratado. Nós temos no Brasil, eu sempre falei muito sobre isso, dei muitas palestras, né, por ter estudado, escrito livros e feito a tese sobre isso. Quantas entidades existem? Quais são as estruturas que são gerenciadas no país? E não existe, não existia, né, nenhum repositório que unificasse tudo. O que muitos entes federativos organizados têm é o controle sobre as suas estruturas que são gerenciadas por organizações sociais, né? Então, acho que o nosso público sabe, mas só explicando, né, qualquer teatro, museu, UPA, hospital, escola, AME,
UBS, enfim, estruturas voltadas à prestação de serviços públicos sociais podem ser trespassadas para que a gestão dessas estruturas e a prestação dos respectivos serviços seja realizada por uma organização social. Então, a ideia básica foi isso, uma pesquisa empírica de sabermos quem são as OS que existem no Brasil, quem são as entidades do terceiro setor que têm uma qualificação concedida por um dos municípios ou um dos estados ou pela União. Isso a gente conseguiu catalogar, praticamente todas, são mais de 300, né? São 300 e poucas, eu não atualizei o dado aqui, mas são 300 e poucas organizações sociais qualificadas como tais que atuam no Brasil. E essas organizações, elas gerenciam 1.500, quase 1.500 estruturas públicas. E lá pelo portal das OS, né, www.portaldasos.com.br, a gente pode fazer essa busca, né? Quem estiver olhando e tiver um computador mais fácil aí, ou pelo próprio celular, é possível enxergar no mapa do Brasil todas as 1.500 estruturas públicas gerenciadas por OS. É possível a gente buscar pelo sistema de buscas do portal, pelo nome da OS, né, para saber quais estruturas ela gerencia, em que áreas ela atua, qual é o estatuto dela, quem são os seus representantes, e mais, quais são os contratos de gestão que ela tem vigentes. Então, são todos os contratos de gestão, enfim, são não sei quantos tera aí, porque é em PDF, né, alguns escaneados, material pesado, mas está tudo livre e disponibilizado do nosso site, no nosso portal. Então, é possível a busca pelo mapa, pelo nome da organização social, pela área de atuação, pelo nome da estrutura gerenciada. Hospital Municipal São Mateus do Sul. Digita lá, que se ele for gerenciado por uma OS, vai aparecer. E ainda por ente federativo, né? O Estado de São Paulo, o município de São Paulo, o Estado do Paraná. Se tiver alguma estrutura pública gerenciada por OS, a gente vai chegar até essa estrutura, até a organização que gerencia, né, o OS que gerencia essa estrutura, e ao contrato hoje vigente para a administração, enfim, prestação de serviços nessa estrutura. Então, esse é o foco do nosso portal. Eu o apresentei já para vários tribunais de contas, para órgãos de controle, com o objetivo de dar isso, né, Lucas? A transparência. E a gente fica sabendo, o público em geral conhece as OS por notícia da página criminal do jornal, que infelizmente acontece muito, né? E acontece, a gente não pode esconder isso. Infelizmente, acontece, não deveria, por algum tipo de falha, há desvios, há problemas, mas existe um outro mundo também, das entidades que, com dificuldades, o poder público sempre, né, não é fácil atuar com saúde, com educação, com assistência, Sim. Com todas as dificuldades inerentes, fazem um bom trabalho e precisam, na minha opinião, também ter aí um repositório onde a gente possa encontrar essas boas entidades que gerenciam várias estruturas, enfim, fazem um bom trabalho. Então, além disso, o nosso portal traz informações, traz textos, traz notícias, os editais que são publicados pelos entes federativos. A gente vai começar a incluir os próprios editais que as entidades publicam para a contratação de terceiros. A gente está incluindo ouvidoria para o público. A tua pergunta inicial foi fantástica, né? Para o público, para o cidadão destinatário poder fazer elogios ou reclamações a cada OS. Elas têm o seu portal, têm o seu canal de denúncias, volta e meia, mas pelo portal a gente consegue centralizar e nós vamos fazer o contato direto com a OS e responder para o cidadão usuário. Então a gente está tentando centralizar, sistematizar no sentido do quê? Facilitar o conhecimento dessa realidade e o aprimoramento dessa realidade. Vou voltar a dizer, eu acredito no modelo de parcerias, em todos eles. E acredito também que é necessário que eles sejam aprimorados e se a gente puder colaborar com isso, melhor ainda. Muito interessante mesmo. Recomendo todo mundo. Olha, meu computador não está ajudando, então eu não vou conseguir botar o link aí. Se alguém puder fazer isso, é só jogar no Google facinho, Portal das OS. Deixa eu até só dizer aqui, vocês já disseram, mas vamos repetir, www.portaldasos.com.br. Facinho, não tem erro de chegar lá. Eu tenho outra pergunta, na verdade. Eu queria voltar um pouquinho, né? A gente tem muitas pessoas que têm mais familiaridade com a linguagem jurídica, enfim, mas tem muita gente que não tem. E sempre, né, nas atividades que a gente realiza com pequenas organizações, enfim, sempre vem aquelas perguntas da sopa de letrinhas, né? Eu posso abrir uma OS? Eu posso abrir um OCIP, instituto? Então, vamos voltar só um pouquinho para definir o que é uma OS. Uma OS é uma certificação, né, não é natureza jurídica. Então vamos falar de que universo é esse que a gente está falando. Não é todas as ONGs,
como chama, então ele já delimitou, tem um universo de 300 e poucas. Então vamos só trazer um pouco desse conceito, um pouquinho para a gente ilustrar isso para a nossa audiência. O IPEA demonstra, né, dependendo do critério de aferição das entidades do terceiro setor, as entidades sem fins lucrativos no Brasil, a gente chega a um número de mais de 800 mil, né, um universo imenso, e que bom que seja assim, atuando nas mais diversas áreas. E a natureza jurídica dessas entidades, basicamente, né, a maior parte delas é de associações, ou seja, entidades de natureza associativa, ou de fundações, que são as entidades sem fins lucrativos, ao lado das organizações religiosas e dos partidos políticos, que a gente pode discutir ou não se são terceiro setor, não é o caso agora, são entidades também sem fins lucrativos. Agora, as organizações sociais são especificamente ou fundações ou organizações, portanto, integrante desse universo das 800 mil entidades que existem no Brasil, que preenchem determinados requisitos, requisitos esses previstos numa lei federal, estadual ou municipal, e são certificadas pela União, por determinado estado ou por determinado município, como organização social. Então, é uma certificação legal, como disse o Lucas, outorgada por cada ente federativo para entidades do terceiro setor, fundações ou associações, que tenham interesse em gerenciar uma estrutura pública daquele respectivo ente federativo. Então, é a organização social em Curitiba, as entidades do terceiro setor que, em algum momento, tiveram interesse em assumir a gestão de uma estrutura pública aqui em Curitiba. E aqui nós temos uma UPA que é gerenciada por uma OS, né? O modelo está engatinhando, eu sou de Curitiba, enfim, mas o modelo está engatinhando aqui em Curitiba ainda. E uma mesma organização social pode ter um certificado em vários entes federativos. Então, existem grandes OASs que atuam em vários estados e vários municípios da federação. Mas em cada um deles, ela respeitou, obedeceu a respectiva lei local e, a partir disso, recebeu um certificado, participou de um chamamento público, venceu esse chamamento público e celebrou um modelo específico de ajuste chamado contrato de gestão. Contrato de gestão é um modelo de ajuste técnico específico que só é celebrado por uma entidade certificada como organização social e um ente do poder público, por meio do qual ele repassa a gestão de uma estrutura pública, mais recursos e, eventualmente, cede, inclusive, por meio desse contrato, servidores públicos para colaborarem nessa gestão. Muito interessante, muito bacana. Isso é importante para a gente esclarecer de uma vez por todas, porque a sopa de letrinhas sempre vem alguém perguntando como é, como não é, enfim. Tem também uma limitação das atividades, né? As atividades exclusivas de Estado, elas não podem ser, digamos, repassadas para as organizações. Você pode falar um pouco sobre isso para a gente? Essa é uma questão importante que muitas vezes, Lucas, ela acaba sendo discutida ou levada em conta por alguma questão, especialmente ideológica, em relação ao modelo que cada pessoa entende como mais adequado para que o Estado funcione. Eu acho que cada um de nós tem a sua ideologia, tem a sua percepção, com base na sua experiência, no seu estudo, enfim, e a gente deve respeitar, obviamente, o pensamento e a defesa de cada pessoa, cada cidadão brasileiro. Agora, a gente tem que pensar também que o Estado brasileiro possui uma Constituição, que o Estado brasileiro possui um ordenamento jurídico e, apesar de o professor X ou o outro autor Y que escreveu um livro sobre esse assunto, entender que as parcerias com o terceiro setor significam implementação do grande capital internacional, exploratório, neoliberal e etc. Essa é uma opinião dele. Não é isso que a Constituição brasileira diz. E não é isso que eu penso, logicamente. Eu acho que, né, quem trabalha com o terceiro setor e realmente conhece o terceiro setor e conhece a administração pública, jamais vai dizer que o terceiro setor é coisa do capital internacional exploratório. Discordo disso e vou me manter calmo, porque, enfim, às vezes a gente até perde a paciência ouvindo algumas coisas. Mas o que nos interessa, Lucas, é sabermos que a Constituição brasileira admite com limites. Existem atuações na área social que é imprescindível a atuação do Estado em várias das áreas. E isso a gente vai saber conforme a realidade local. Não há justificativa para você fazer uma parceria com uma OS, com uma OSC,
em um hospital, uma unidade de saúde, uma escola que funcione, que preste bons serviços, e muitas prestam serviços excelentes. Agora, é algo que está à disposição do agente público, nos termos da legislação do seu respectivo ente, escolher. De modo justificado, de modo fundamentado, ele escolher pela adoção ou não de determinado modelo. E o que a legislação diz, Lucas? O que a lei das PPPs, a lei das OS, a lei 13.019, a lei 8987, várias leis repetem basicamente o quê? Olha, não é possível você transferir ou celebrar parcerias com o terceiro setor em que você transfira, compartilhe, enfim, atividades que envolvam o exercício do poder extroverso, o exercício do poder de polícia, a fiscalização, a regulação, atividade diplomática, atividade legislativa e atividade jurisdicional. Isso não, isso é íncito ao próprio poder público. Agora, na área social, nem tudo deve ser objeto de parcerias com o terceiro setor, né? Em grande parte dos casos, o próprio poder público dá conta de satisfazer. Agora, a decisão por uma ou outra forma, e eu termino a resposta aqui, Lucas, a decisão por uma ou outra forma, respeitado esse limite das atividades exclusivas do Estado, compete a quem foi eleito. E a gente pode gostar e pode odiar quem foi eleito. Eu costumo odiar quem é eleito, né? Eu sou muito crítico a quem exerce o poder. Acho que o papel, né, de todos nós, enquanto cidadãos e que estudamos o terceiro setor, né, sermos críticos a quem exerce o poder, podemos sê-lo. Mas é uma decisão, e o Fux disse isso, né, na decisão da DEI 1923, que cabe ao político, né, ao representante legitimamente eleito, escolher pela melhor opção. Então, eu respondo a tua pergunta com isso. Há algumas atividades típicas e exclusivas do Estado. Nenhuma delas na área social. Na área social é possível sempre a celebração de parcerias, resguardado aquilo que diz a legislação de cada ente federativo. E conhecer o terceiro setor e conhecer a administração pública conduz, na minha modesta opinião, pelo que eu estudo e conheço de terceiro setor e da administração pública, à conclusão de que sempre é possível ampliar, melhorar, dar mais potencial à atividade do Estado com o apoio do terceiro setor. Muito bacana, muito bacana. Vou só fazer um intervalinho aqui rápido, enquanto você bebe uma água, respira de repente, só para agradecer a todo mundo que está por aqui, todos e todas que chegaram, Lígia Lopes, agradecer a Lígia que colocou aqui o link do Portal das OS para o pessoal também, e convidar todo mundo, quinta-feira, dia 20, quinta-feira, daqui a 2 dias, né, à tarde, das 14 às 17 horas, eu vou estar fazendo um bate-papo pelo Meet sobre o Miroski, né, um bate-papo Miroski com pessoal do Rio Grande do Norte, com entidades do Rio Grande do Norte. A prioridade é para quem atua no Rio Grande do Norte, mas quem se inscrever e for de fora, não tem problema. A única questão é que a gente vai falar sobre a regulamentação, os regulamentos do Miroski do estado do Rio Grande do Norte, seja do estado, dos municípios, enfim, mas toda a parte geral, né, de parcerias, etc., os exemplos que são dados servem. Então, convido a todos e todas que quiser bater esse papo mais básico mesmo sobre o marco regulatório, histórico, o contexto político, enfim. Então, quinta-feira, dia 20, das 14 às 17 horas. É só seguir aí nossas redes, a gente está no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter também, temos os grupos no WhatsApp, no Telegram, então lá tem o link de inscrição, enfim, esse é por inscrição, tá? Então, dia 20, das 14 às 17 horas, bate-papo Miroski com o Rio Grande do Norte. O outro convite é para terça-feira que vem. Terça-feira a gente não vai estar aqui numa live, a gente vai estar lá no nosso canal no YouTube e nós vamos falar sobre captação de recursos para projetos sociais. Então, a parceria com a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, né? A gente vai estar lá com a ABCR. Então, terça-feira, uma felicidade para nós ter essa parceria da ABCR. E nós vamos estar com grandes nomes, né? Com Daiane Dutra, Vinícius Ventura, o João Paulo Vergueiro, a Sônia Bonice e o Diego Oliveira, e vamos dar boas dicas sobre captação de recursos. Não é uma discussão teórica sobre captação de recursos. A gente vai fazer discussão mesmo, vamos contar a história, vamos falar da história da captação, da dica, né? Cada um vai falar da sua experiência. Então, para a gente ilustrar um pouco para as organizações sobre o processo de captação de recursos. Queria dar um abraço aqui a todo mundo, em especial ao Dr. Joseni Teixeira, também um grande advogado que trabalha nessa área.
está dizendo aqui que o Mânica, Fernando Mânica, está bravo e dando risada, porque o professor Fernando Mânica fez aqui uma crítica muito interessante, muito válida. E é isso, em tempos de tanto ódio, né, de tanta bilis aí sendo celebrada, tanta ignorância celebrada, a gente poder ouvir posições divergentes, diferentes, outros olhares, e esse aqui é um espaço da diversidade mesmo, da pluralidade de olhares. A gente quer todo mundo que trabalha com esse setor, das organizações e do terceiro setor, enfim, que possa vir aqui, que tenha algo para falar, a gente vai dar espaço, a gente vai abrir e vai conversar sobre, e vai dispor essa inteligência, essa conversa para o nosso público, e isso que é mais importante. E queria avisar para quem perguntou, que as lives, elas tanto ficam aqui no Instagram durante um tempo gravadas, como elas ficam também, todas ficam disponíveis em nosso canal no YouTube. Então vai lá, aproveita, se inscreve no canal, deixa lá o seu recado, o seu like, deixa também, ativa o sininho, enfim. E para você que está me mandando mensagem aqui, para entrar no grupo do WhatsApp, não dá neste momento, tá? O celular está aqui sendo usado para a live, mas depois da live a gente inclui. Então, nós temos grupos do WhatsApp, todo dia tem conteúdo sobre organizações da sociedade civil, sobre legislação, gestão social e sobre políticas públicas em parceria nessa relação que a gente tem colocado. Um abraço também à doutora Paula Estorto, querida advogada, grande advogada desse setor também, que já esteve aqui com a gente e que honra aqui com a sua audiência. Mas vamos voltar, então, com o Fernando Mânica, não vamos perder tempo, né, que ele tem bastante coisa, bastante conteúdo para a gente explorar aqui hoje, explorar no bom sentido. Bom, vamos falar um pouco, então, dessa questão. A gente tem visto muito, né, na mídia, infelizmente, com a Covid, a gente viu muito casos de desvio de recursos com as chamadas OSS, as Organizações Sociais de Saúde, que é um campo que você tem trabalhado muito proximamente. Um dos temas que a gente conversou aqui antes um pouco era justamente a questão das transparências das OS, né, do trato de recursos públicos das OS, e a imposição das sujeições do artigo 37 da Constituição. E, por outro lado, também a questão do monitoramento e avaliação por parte do poder público. A importância do poder público monitorar e avaliar. Não é simplesmente largar o pepino na mão da entidade e não tomar conta, né? Falando aqui em miúdos, em termos simples. Mas ele vai fazer uma parceria com essa entidade e vai acompanhar. Ele não vai executar, mas vai acompanhar. Tem que monitorar, estar próximo dessa parceria. Fala um pouquinho para a gente dessa questão da transparência e de como você vê esses casos que têm aparecido. Infelizmente, apenas os casos negativos têm aparecido tanto em destaque na mídia. Um abraço para todos que estão conosco aqui. A Paula Estorto, você mencionou, Alessandro Reis, amigo nosso, Josenir, sempre presente, grande amigo também, uma satisfação, enfim, ter essa interlocução com vocês e com todos os demais que aqui estão. Mas esse ponto, Lucas, ele é de extrema importância, né? E o que eu disse na resposta anterior é que nós não podemos simplesmente sermos contrários a um modelo de parcerias por uma posição que não encontra guarida na Constituição Federal. Se a Constituição Federal admite, guardados determinados requisitos, é possível a celebração do modelo de ajuste. O que nós não podemos admitir, e daí talvez a minha intransigência em relação aos intransigentes, né? Eu acho que tem que ser intransigente com quem é intransigente. Quer dizer que não é admissível a participação do terceiro setor nas parcerias. Eu acho que nesse ponto eu não abro mão e a partir daí que a gente faz a nossa discussão conforme a resposta anterior. Agora, não vamos jogar, né, o balde com a água e o bebê junto. Pelo contrário, vamos atacar temas que merecem ataque. E é exatamente isso que você está mencionando. Ou seja, há problemas. E um dos grandes problemas, quem trabalha na área da saúde, quem trabalha com organizações sociais, é a falha que existe em todo o processo de planejamento, de qualificação das entidades, de seleção da entidade, de execução da vença e de prestação de contas. A gente consegue enxergar, consegue detectar nesses problemas, né, e a gente acaba acompanhando, lógico, nesses relatos ou reportagens de problemas que ocorrem pela imprensa, falhas claras, grosseiras, grotescas em uma ou em todas essas fases. Porque o modelo de ajuste, claro que a gente precisaria horas aqui, não é o caso, né, traçar o panorama. Mas o modelo de controle previsto
sobre um contrato de gestão com uma OS, na lei federal e especialmente em outras leis estaduais e municipais que descem um pouquinho mais a minúcia, ele é suficiente, ele é necessário, Lucas, para que se detecte uma irregularidade um dia depois dela acontecer. Vários e vários entes federativos, eles têm um sistema de controle em que sabem exatamente aonde foi transferido ou para quem foi transferido determinado recurso com no máximo um dia de atraso. Ou seja, você tem um plano de trabalho que foi escolhido, né, dentre as entidades, né, que concorreram à celebração daquele contrato. Esse plano de trabalho prevê o gasto em cada uma das rubricas, né, em cada uma das atividades necessárias ao cumprimento do objeto. Você tem no contrato de gestão a exigência, né, assim como a lei da SOCIP, a Miroski não prevê isso, mas o contrato de gestão prevê que seja realizado ou que a entidade tenha um regulamento próprio para gastar cada centavo que ela arrecada, né? Um regulamento próprio de aquisição de bens e serviços. Você tem o contrato com os prestadores de serviços, que só podem prestar serviços que estejam previstos no plano de trabalho. Ou seja, o poder público ele tem condições de ter acesso ao regulamento da entidade, ao contrato de gestão, obviamente, e ao plano de trabalho, quem foram os prestadores que foram escolhidos em cada certame, o preço de cada serviço e quando ocorre a transferência desse recurso. Porque o recurso é público e continua sendo público no contrato de gestão, esse é o entendimento predominante. A organização social, e quando elas surgiram, houve muito problema e muita discussão, Lucas, em relação ao conflito entre o controle burocrático e o controle de resultados, como se um implicasse a negação do outro. E a gente chegou a um momento, muito em face da atuação dos tribunais de contas, que os dois devem existir. O Miroski até prevê isso, né? Tem que comprovar o cumprimento dos resultados, se não for possível, tem que apresentar o relatório de execução financeira. E o que eu digo para as entidades sempre? Tem que ter os dois. E a UES tem que ter os dois. Eu costumo dizer isso, uma UES tem que ser, ou qualquer entidade do terceiro setor, especialista no objeto que ela atua, educação, saúde e assistência, e especialista em prestação de contas. E as entidades organizadas fazem isso. E o poder público organizado faz isso. D mais um, ele tem exatamente para onde foi cada real. Então, como é possível que uma entidade tenha desviado 2, 3, 5, 10, 50 milhões de reais? Se no dia seguinte o poder público tem acesso exatamente à conta para onde foi esse recurso, pode saber de quem é essa conta, qual é a empresa, qual o objeto que ela faz, que ela desenvolve, qual a relação do contrato de gestão, houve ou não seleção dessa entidade, quem são os sócios, tudo isso num toque de botão. O portal das OS, que a gente está discutindo aqui, tenta fazer isso, né? Não chega a esse detalhe, que são algumas questões internas, mas o poder público tem essa questão. Em 3 cliques você descobre quem são os sócios da empresa que recebeu R$ 1 milhão ontem do OS. Então, é possível, lógico, toda parceria privada, né? Toda relação com o privado envolve um risco. O risco é alto porque os valores são altos, especialmente na saúde, especialmente em um cenário de pandemia. Mas o controle que o poder público tem à disposição dele, caso queira efetivamente exercê-lo, na minha opinião, ele é mais do que suficiente, ele é necessário e suficiente para evitar esse tipo de problema que nós acabamos vendo. Mas, e esse tema, né, de corrupção, de apropriação indevida de recursos, não é um tema que é monopólio do terceiro setor e nem das organizações sociais. Né? É um tema que a gente viu com a Covid, né, e sim a saúde, mas que aconteceu, enfim, com o poder público, por meio da contratação de serviços, outros tipos de contrato e tudo mais, infelizmente aconteceram. Mas eu volto e termino aqui a resposta da tua provocação e tua pergunta é muito pertinente. Há problemas na execução e na observância das regras, dos procedimentos e dos mecanismos à disposição do poder público no exercício do controle. Porque de nada adianta, Lucas, o Tribunal de Contas chegar daqui 2, 3, 4 anos, ou o Ministério Público, e buscar rever determinados valores que foram gastos indevidamente. Não vão recuperar esses valores, não vão recuperar esses valores. A lei, né, muito se fala sobre a lei anticorrupção, para o terceiro setor e para as OS, ela não vale. Ela vale, ela tem aplicabilidade, desculpa, tem que cuidar com o que eu falo, né? Ela, claro que tem aplicabilidade, ela alcança o terceiro setor, mas ela não tem eficácia social. Por quê? Porque muitas entidades do terceiro setor, muitas organizações sociais, são elas mesmas a corrupção. Né? A lei de corrupção busca responsabilizar a pessoa jurídica.
por atos praticados, né, de modo objetivo, por qualquer um de seus representantes. Agora, a responsabilização da pessoa jurídica, no caso das OS, não adianta nada, porque a própria OS em si, muitas vezes, ela é uma fraude, ou em algumas poucas vezes, né, essas que a gente conhece, ela é uma fraude, ela é criada exatamente como uma laranja, né, um mecanismo de apropriação de recursos por terceiros. Mas eu volto, e aqui sim termino a minha resposta. Há mecanismos, Lucas, tanto na legislação quanto na internet, na tecnologia. O Portal das OS é apenas um primeiro passo, né, para dar ao grande público a dimensão do que é as OS, para divulgar esse mapa imenso das organizações sociais, mas os entes federativos e as próprias organizações já detêm programas, né, eu até estou trabalhando junto com uma empresa para desenvolver um programa com blockchain para conduzir todo o processo, desde a celebração do contrato, todo o manejo de cada centavo recebido, para que se dê ciência ao poder público em tempo real e isso fique gravado para sempre, para que todos, em qualquer momento, saibam exatamente como foi gasto cada recurso. Isso é possível. A gente só tem que acreditar, aprimorar, discutir e conseguir separar. Quais são as falsas OS, aquelas, enfim, que têm algum tipo de viés, e aquelas que efetivamente se dispõem a prestar bons serviços. Eu conversei aqui, você tocou num tema muito interessante, eu conversei aqui há um tempo atrás com o professor Paulo Haus Martins, justamente sobre a prescrição do dano ao erário. E ele fazia exatamente uma crítica a este ponto, ou seja, você não faz o controle, né, de forma, tentando simplificar aqui as palavras que são, o professor Paulo Haus é um grande, nós fizemos uma live de 1h40. Você não faz um controle adequado, depois de 10 anos, vai e requer as contas e pede, né, glosa de recursos, etc. Depois de 10 anos, não tem como. Então, essa questão da prescrição, ela precisa, né, ter um fim. Se em algum momento você ter segurança jurídica de que não vai ser cobrado daqui a 10 anos. E é importante, então, o que você traz é super importante, no sentido de que o monitoramento tem que ser feito agora, now, né? Já, nesse momento. Então, R$ 1 que foi gasto fora da curva, detecta, resolve, toma providência e vida que segue, né? Para o projeto seguir aquilo que ele deve ser, que é o cidadão, aquele terceiro polo que a gente vem falando, né? Além da regularidade formal dele, né? A entrega que ele se propôs a fazer para esse cidadão do bem, do serviço, da política pública. Muito interessante isso que você traz, e eu me lembrei bastante aqui da live com o professor Paulo Haus. Mas eu queria trazer um outro ponto, querido, que era a questão sempre também suscita perguntas, enfim, essa concorrência, digamos assim, entre a legislação federal das OS, né, e as legislações estaduais, as subnacionais, digamos assim, estaduais e as municipais. Então, você citou isso aqui, em um momento tem entidades grandes que têm atuação nacional, têm atuação em várias cidades, que elas se certificam em cada um desses entes públicos que ela tem interesse de fazer a parceria, né, o contrato de gestão. Então, fala um pouquinho dessa questão para a gente. Tem gente que confunde, acha que ela pegou a certificação federal, vale para o Brasil inteiro, vale para qualquer circunstância. E não é bem isso que você está trazendo para a gente. Exato. O Paulo Haus, isso que você mencionou, um grande amigo nosso também, faz tempo que não encontro, né? Acho que ninguém se encontra faz algum tempo, mas concordo com ele, concordo com o que você disse, e essa questão do acompanhamento concomitante, ele não envolve necessariamente uma restrição e uma rigidez da autonomia que as entidades detêm. Elas têm que ter essa autonomia, seguir os seus regulamentos próprios, mas com liberdade de gestão, agora, demonstrando como elas gastaram, onde elas gastaram, e efetivamente justificando determinados gastos em tempo real. Isso eu acho essencial, só complementando aquilo que você disse, porque esse acompanhamento real não significa necessariamente uma restrição. É um dever a mais, lógico, da entidade fornecer esse acesso, mas o poder público não vai questionar exatamente, não vai querer submeter, você passou por essa questão e a gente comentou anteriormente, a todas as limitações do artigo 37 da Constituição, mas vai saber efetivamente aonde foi gasto cada um dos centavos. No que se refere à questão da legislação federal, estadual e municipal sobre o OS, eu bato bastante nessa tecla, Lucas. Na minha percepção, o modelo de organizações sociais, ele envolve uma opção que cada ente federativo faz pelo modo de gestão de um serviço público social e, mais do que isso, um modo de organização da sua própria administração pública. Ou seja, é possível, e aqui em Curitiba, quem conhece talvez conheça, tem ouvido falar,
um teatro que durante muito tempo foi o maior teatro do Brasil, que é o Teatro Guaíra. O Teatro Guaíra tem uma escola de dança, né, um grupo de dança, tem uma orquestra sinfônica e tem a estrutura de um teatro com 2.500 lugares, alguma coisa assim. E é uma autarquia. É uma autarquia. Imagine uma autarquia contratando bailarino e músico pelo regime estatutário. Nossa. Não vai funcionar nunca. E não funcionou. Né? Faz anos que não funciona, isso é uma discussão antiga aqui no estado do Paraná. Aí alguém teve a brilhante ideia de contratar, né, essas pessoas, esses artistas, como cargos comissionados, né, como se fosse direção, chefia ou assessoramento, coisa que também não é, né? Tentou-se fazer aí um puxadinho, cometer uma irregularidade para solucionar um problema grave, mas o fato é esse. Cada ente federativo tem hoje à disposição a possibilidade de, quando quer, por exemplo, administrar um teatro, criar uma autarquia, criar uma empresa pública, né? Podemos discutir isso, fazer uma fundação pública, um serviço social autônomo, ou uma parceria com uma entidade do terceiro setor, para gerenciar uma estrutura que é do próprio Estado. E essa decisão, na minha opinião, por envolver a própria organização administrativa do Estado, do ente público, né? Uma relação muito, muito próxima, mais próxima que todas as demais. Ela demanda que haja lei própria. Daí o modelo de organizações sociais e a exigência de que cada ente federativo tenha sua própria lei de organizações sociais se justifique. Então, para esse tipo de atividade, para transferência da gestão de uma estrutura pública voltada a um serviço social, eu entendo que cada ente tem que ter sua própria lei, e aí eu afastaria o Emirosc desse tipo de atuação, exatamente porque ela é uma lei nacional, né, regulamentada por cada ente federativo. E nós temos a lei federal, a lei da Oeste Federal, que é seguida em alguma medida por estados e municípios, mas as próprias áreas de atuação variam, às vezes são mais extensas, às vezes menos, na linha do que a gente já discutiu. E um grande ponto, né, que varia, isso para quem trabalha com S mesmo, é o tal do Conselho de Administração com representantes do poder público. Esse é o modelo federal, na minha opinião, um excesso de interferência do Estado no íntimo, né, da própria entidade. Claro que não ofende nenhum artigo, nenhum dispositivo do artigo 5º da Constituição, porque as entidades podem escolher ou não serem OS, mas eu entendo que do próprio ponto de vista da gestão e mesmo do controle da entidade, ele não é eficiente sob esse ponto de vista. Daí que muitos estados e municípios não trazem essa exigência, prevêem a existência de um conselho de administração como o primeiro órgão interno de controle, mas que ele tenha membros, enfim, da sociedade, pessoas de notório saber, e não necessariamente membros do poder público. Mas essa relação, Lucas, espero ter sido claro, ela é essencial. Essa coexistência de leis de cada ente subnacional para legislarem sobre o modelo de gestão por organizações sociais. Muito interessante. Aqui, só para registrar, aqui na Bahia, o decreto estadual de OS não exige a participação dos servidores públicos, enfim, ele preserva um pouco essa autonomia, né, da entidade. Os problemas são outros, esse não. Então, a gente tem outra série de problemas, porque na prática, né, a gente sabe que na prática as questões têm sido bem delicadas, né, como tem aquele velho ditado que dizia, na prática a teoria é outra, né, então é no cotidiano que os problemas vêm aparecendo, e não do ponto de vista legal, né, normativo. Queria trazer de volta um pouco a questão do contrato de gestão. Você citou isso, mas eu queria só reiterar, porque eu acho super importante que as pequenas organizações... Eu já fui procurado algumas vezes, né, por entidades aqui na Bahia, quando sai um edital do poder público aqui estadual para a contratação de OS, aí algumas organizações ficam logo em polvorosa, né? Não, vamos ver se a gente muda para OS e concorre. E, ao meu ver, né, é sempre muito por conta do recurso que está ali posto. Nunca, né, e eu tento conversar com a entidade que ela precisa ver se aquilo cabe na sua vocação institucional. É isso mesmo que você vai fazer? É isso que você quer fazer? Né? Enfim, toda essa questão. Primeiro é pensar se você vai se dar bem com esse objeto, se esse é o objeto da sua vocação institucional, do seu acúmulo, né, e não só pelo dinheiro. Então, falar um pouco sobre essa questão da possibilidade de atuar por outros modelos, que dica você daria para, de repente, pequenas organizações, se vale a pena, se não vale a pena. Claro que a gente sabe que o caso concreto é quem vai dizer ao fim e ao cabo. Mas se você tiver uma dica para dar para essas organizações, qual você daria?
O ponto central aqui, Lucas, é o início, né, da ideia do Bresser Pereira, quando ele propôs e surgiu a própria lei das OS lá na década de 90, no final da década de 90, a ideia que se teve, o que ele teve, é que os próprios servidores públicos de determinada estrutura, né, se organizassem, criassem uma associação e eles mesmos, por meio dessa associação, fossem certificados como S e passassem a exercer as mesmas atividades no mesmo local, mas por um modelo de gestão diferente. Esse modelo não deu certo, esse modelo eu nunca concordei com ele, e eu penso que o modelo adequado, né, para aproveitar as entidades, né, que desde 1546 estão no Brasil desenvolvendo alguma área social, é exigir que para uma entidade se tornar OS, ela comprove experiência na gestão daquele serviço. Ou seja, é isso que você está dizendo. Muitas vezes chama a atenção o volume de recursos, né? Um hospital, uma UPA custa 1,5 milhão, 2 por mês, né? Um hospital, 3, 4, 5, 10, 15, dependendo da complexidade e do porte do hospital. Mas a sugestão que eu daria é a seguinte: veja, a entidade já existe, ela presta determinado serviço em determinada área. A partir do momento em que há um edital de qualificação como S ou de realização de chamamento público para uma área que seja afim, né, idêntico ou muito similar àquilo que a entidade já faz, aí ela pode pensar em ampliar a sua estrutura, ampliar a sua atividade e compartilhar ainda mais com a sociedade aquilo que ela já faz, sabe fazer e desenvolve muito bem. Seja com apoio do Estado, por outro modelo, seja de modo independente, por meio de doações privadas e assim por diante. Ou seja, nós temos grandes entidades filantrópicas de São Paulo, por exemplo, né, que têm a sua própria estrutura há décadas ou há séculos, e passaram também a ser certificadas como S e gerenciar estruturas públicas de saúde. Então a questão, e a gente tem que voltar aí, é a vocação, a missão institucional de cada entidade. Tem aqui em Curitiba, terminando, o hospital em que nasceram meus 2 filhos, no Hospital Nossa Senhora das Graças, um hospital filantrópico bastante antigo aqui, que tem uma estrutura própria, né? Ele tem o SEBAS, é filantrópico. Ele passou a ser qualificado como organização social e gerencia uma unidade de saúde lá em Joinville, que fica lá em Santa Catarina, mas fica 100 quilômetros aqui do estado do Paraná. E até onde eu sei, até onde eu tenho acompanhado, com um altíssimo índice de, enfim, aprovação, de êxito e de bons serviços prestados. É isso que a gente quer. Então, o incentivo, né, e a orientação para essas entidades seria essa. Se elas atuam nessa área, conhecem essa área, podem ampliar a sua estrutura de modo a dar mais resultado para a sociedade ainda, perfeito. Agora, não imaginem, né, como muitos oportunistas fazem, não só do terceiro setor, mas empresários oportunistas, criam entidades laranjas para que eles possam ser contratados por essas OSs e receberem recursos sem passar por processo de licitação ou por qualquer outro processo de escolha. Isso é o que a gente não pode admitir de maneira nenhuma. Nem por uma entidade, enfim, que é séria, mas que não atua naquela área, e muito menos pelos oportunistas que, infelizmente, existem aos montes por aí. Sensacional. O professor José Ventura está aqui dizendo que a gente está falando dos desvios, mas eles não são unilaterais, né? E que sempre as hostes que aparecem na mídia pagando pato como desviantes, né? Quando, na verdade, você tem toda uma série de fatores aí que estão em jogo, né? Então, deixa eu voltar aqui, porque hoje eu estou sem meu computador, estou tendo que dar conta de um monte de coisa. Mas vamos voltar. Eu queria... a gente está caminhando aqui para o final, eu queria trazer uma espécie de interseção aí, que a gente pudesse, de repente, pensar uma espécie de interseção. A gente até já pontuou aqui, ali nessa conversa, a proximidade ou a interseção que o Miroski faz, o diálogo que o Miroski faz com a legislação das OS, pelo menos em nível federal. Eu ouvi aqui, no estado da Bahia, uma pessoa aqui, importante aqui do estado da Bahia, que lida com o Miroski, que lida com as parcerias com as entidades, ele disse: não há diferença entre o Miroski e o regime de OS. E eu fiquei com um cabelo, pouco cabelo em pé de ouvir algo tão reducionista, digamos assim. Você acha mesmo que há uma discricionariedade total entre os dois modelos? Simplesmente é o gestor que simplesmente escolhe, vou usar esse ou aquele e pronto? Para mim, há elementos que direcionam para um ou outro modelo. Mas essa posição foi muito no sentido, não, é o gestor que escolhe qualquer um a bel prazer, não tem essa diferença. Então eu queria que você dissesse um pouco sobre isso para mim e sobre essa interseção aí que o Miroski faz com a lei das OS, pelo menos a nível federal.
Ok, eu não consigo acompanhar tudo aqui, mas gostaria de mandar um abraço aqui para os meus amigos e alguns marcos teóricos meus, professora Carolina Zancaner Zucum, professor Tomás aqui no Resende, Luísa Cagiano, enfim, um abraço para todos, uma satisfação tê-los aqui. Mas eu acho, Lucas, o seguinte, eu tenho o seguinte pensamento. O legislador, e a gente sabe disso desde o primeiro ano de faculdade, ele não tem essa racionalidade, não faz normalmente essa sistematização como seria conveniente que houvesse no ordenamento jurídico brasileiro. Então, a grande verdade é que a lei das OCIP, quando foi feita, ela tinha uma pretensão universalizante. Ela tinha a pretensão de que todos os modelos de ajuste com o terceiro setor fossem instrumentalizados pelo termo de parceria. Isso não aconteceu. Quando veio o EMIROSC, a pretensão também era universalizante. Era que o EMIROSC fosse usado para todos os modelos de ajuste. Tanto que conseguiu, né, acabar com os convênios, e parabéns por isso, né, que havia muitos problemas em relação aos convênios, né, o melhorar a regulamentação dos convênios mudando de nome, ela acabou diminuindo muito a existência dos convênios e pretende ter um caráter universalizante. Acontece que existem outras leis que também tratam de temas ou regulam, né, relações que são parcialmente sobrepostas. Mas a minha resposta é aquela que eu dei, e boa a tua pergunta para eu poder dizer isso novamente, aquela que eu dei alguns minutos atrás, ou seja, no exercício da sua competência, no exercício da sua autonomia federativa, na minha opinião, o repasse, o trespasse de estruturas públicas de natureza social ou para prestação de serviços sociais demanda o exercício de autonomia legislativa local. Daí que a transferência da gestão de um hospital, de um museu, de um teatro, de uma UPA, seja a estrutura que for, a uma entidade privada, depende de legislação própria. Depende de uma legislação aqui do município de Curitiba, aqui do estado do Paraná. Logo, é inadequado, viola o princípio federativo e autonomia política dos entes federativos, o uso do EMIROSC para a celebração de ajustes que envolvam algo tão íncito, tão interno à administração pública, que é a prestação de serviços numa estrutura própria sua, com eventual cessão de servidores e bens públicos. Essa é a minha opinião. Então, eu discordo dessa ideia, enfim, reducionista, ou dessa proposta universalizante de que as duas coisas, enfim, pode-se usar uma pela outra. Eu tenho a percepção que não, mas como eu disse, né, isso é um raciocínio que eu tenho, uma discussão que eu tenho trazido e entendo, enfim, e tenho, enfim, apreço e me disponho até eu mudar a minha opinião, mas por enquanto eu estou firme nela. Muito bacana. Eu sigo essa percepção também. Confesso que fiquei horrorizado quando eu vi essa ideia. Enfim, mas isso daria para outra live, uma discussão para uma outra live, certamente. Querida, a gente está chegando ao fim. Eu costumo dizer aqui, e mais uma vez se confirma, que a live, quando é boa, a gente pisca o olho. Quando ela está começando a engrenar, é hora de acabar, porque já falta realmente pouquíssimo tempo. Eu queria só reiterar aí o pessoal o convite. Teve uma pessoa do Rio Grande do Norte aí que já levantou a mão. Então, ó, querido, fica atento às nossas redes sociais, que quinta-feira, dia 20, então não só quem é do Rio Grande do Norte, a todo mundo que estiver interessado, das 14 às 17, na quinta-feira, dia 20 de maio, daqui a 2 dias, a gente vai estar fazendo um bate-papo Miroski com o pessoal do Rio Grande do Norte. Então, a gente vai falar um pouco desse regime, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil e seu regulamento, sua regulamentação lá no estado do Rio Grande do Norte, seja no estado ou nos municípios. Enfim, esse tem inscrição, tá? A gente vai disponibilizar o link do Google Form para poder escrever, então fica atento aí nas redes sociais. Já no dia 25, na terça-feira que vem, às 18 horas, às 18 até às 19h30, a gente vai estar lá no nosso canal no YouTube, a gente não vai estar aqui no Instagram, a gente vai estar lá no nosso canal no YouTube com o debate Oscar Legal sobre captação de recursos. É uma parceria muito bacana, né, que nos felicita muito com a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, com a ABCR, e a gente vai estar com Daiane Dutra, Vinícius Ventura, JP Vergueiro, João Paulo, Sônia Bonice e Diego Oliveira, com muitas dicas e muitas histórias e boas experiências sobre captação de recursos e dica para pequenas organizações também. Querido Fernando Mânica, eu te agradeço imensamente pela sua presença aqui, não só para conversar comigo, eu sempre digo isso, não é uma conversa comigo, mas é uma conversa, uma exposição para nosso público, para centenas de organizações que nos acompanham pelo Brasil inteiro. As pessoas têm visto aqui pelo Instagram, mas também vem muito depois, tanto aqui pelo Instagram quanto pelo nosso canal no YouTube, né? As pessoas
costumam ver agora, ainda mais agora que né, tem gente voltando a trabalhar, enfim. Então, as pessoas acompanham as lives depois. Então, para quem está vendo depois também, um abraço para todo mundo. Um abraço a quem está por aqui, doutor Joseni Ventura, Paulo Storto, Tomás Aquino, todo mundo que nos deu a honra dessa presença, né? Eu agradeço por demais, assim, é uma felicidade para mim contar com vocês aqui. E, então, queria que você deixasse aqui suas honrosas despedidas e com o meu agradecimento todo, com a gratidão por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, foi uma satisfação, passou realmente rápido, é uma honra, enfim, participar desse seu projeto, parabenizo, um abraço a todos os amigos que estão presentes, e gostaria de dizer que o Portal das OS é uma construção sob a minha iniciativa, mas é uma construção conjunta. Todos aqueles que tiverem críticas, sugestões, enfim, qualquer tipo de colaboração que possam dar para o aprimoramento da ferramenta, podem entrar em contato diretamente comigo, pelo próprio Portal das OS. A gente está sempre disposto a ampliar, melhorar. O nosso objetivo lá é dar transparência, é ampliar o conhecimento, fazer as críticas necessárias para aprimorar esse modelo que eu entendo que é um modelo necessário em determinados casos, especialmente nos casos em que ele é adotado, ele deve ser, sim, devidamente transparente e devidamente controlado. Esse acho que é um projeto de todos, não é um projeto meu, e gostaria de, enfim, convidar os amigos a participarem, nos ajudarem com críticas e sugestões. No mais, é uma satisfação estar aqui, boa noite e um abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez, Fernando, muito obrigado mesmo, toda a gratidão. Vão lá, olhe lá o Portal das OS, é muito interessante mesmo. Você que tem curiosidade, quer saber um pouco mais sobre essa certificação, sobre essa questão das OS, das organizações sociais, tem um termo comum, né? As pessoas usam muito no senso comum organização social como sinônimo de ONG, de associação, enfim, mas existe uma questão jurídica, né? Uma terminologia jurídica específica para organização social, e se você quiser saber mais sobre isso, o Portal das OS é absolutamente recomendável. Então, estivemos aqui hoje com o Fernando Mânica falando sobre isso, muito bacana, agradeço a todo mundo, até quinta para quem for fazer o Bate-Papo Miroski e até terça que vem para quem for participar e acompanhar o debate, acho que legal, sobre captação de recursos. Um abraço, tamo junto e até a próxima.